O nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante do Goiás envolvendo o centroavante Anselmo Ramon, jogador de 36 anos de idade que, segundo informações do dirigente de futebol do CRB, o Ari Barros, ex-Paysandu, tem passagens também pelo Juventude, o Goiás procurou o CRB para negociar o Anselmo Ramon, jogador que está no clube desde 2022. O Ari Barros afirmou que não tem proposta, tem uma consulta se podemos abrir negociações. Todo atleta tem uma multa, todo atleta tem um clube que existe um interesse, deposita a multa e não tem o que fazer. Isso seja em todos os clubes. Uma informação que eu obtive, tá, é que a multa rescisória do centroavante Anselmo Ramon, uma informação divulgada por uma fonte confiável, é de 6 milhões de reais lá no CRB e mais. O Anselmo Ramon gostou da proposta do Goiás, ele gostaria de vestir a camisa do Verdão, essa é a realidade. Da mesma forma, o Goiás já tem uma base salarial acertada com o Anselmo Ramon. Então existe esse acerto salarial com o Anselmo, mas não tem como o jogador vir de graça, até porque ele tem vínculo por lá até o final do ano, e essa multa do CRB seria de 6 milhões. Claro, o Goiás pode sim negociar, só que o CRB também não é bobo, né? Ele tem o seu artilheiro, e não compensaria, por exemplo, uma compensação baixa de 500 mil reais, por exemplo, 1 milhão que seja, e o CRB ficar sem um centroavante matador para a Série B que já vai começar essa semana, e ainda reforçar um rival que, querendo ou não, o CRB e o Goiás, eles estão de olho no acesso na segunda divisão. Então, assim, para mim, o CRB ele só vai liberar o Anselmo Ramon se tiver uma compensação generosa, 3, 4, 5 milhões de reais. Acho que menos de 2 milhões é muito improvável, até porque no ano passado foram 23 gols. E eu indiquei o Anselmo Ramon, inclusive, na semana passada, na sexta-feira, saiu um vídeo aqui no canal, onde eu falei, ó, para mim, o Goiás poderia buscar o Anselmo Ramon. Outro jogador do CRB que me agrada muito é o GG, meio campista, ex-Vitória, Londrina, Botafogo. Tá aí agora o Goiás abrindo negociações também para contar com um atleta. E assim, eu venho percebendo essa tendência, eu não sei se vocês vão concordar aqui comigo. No futebol em geral, eu sempre tive a sua opinião. Nem sempre a chegada de jogadores mais velhos, medalhões, é algo necessariamente ruim. Quando um medalhão é ruim, no meu entendimento, é aquela contratação onde o clube ele meio que perde a alma, ele perde o sentido, não sabe para que rumo está indo e acaba buscando jogadores mais famosos no mercado meio que para tapar um buraco. Eu vejo hoje que o Coritiba, por exemplo, é um clube muito perdido no cenário brasileiro e que já vem repetindo essa dose há vários anos. Mas tem um outro cenário, que às vezes o torcedor ele pega um trauma de um jogador mais velho e acha que nem um nome que é meio óbvio, vamos colocar assim, não serve mais. Muito pelo contrário, acho que um jogador que inclusive pegou este estigma é o Anselmo Ramon. Com todo respeito ao CRB, é um clube sim tradicional e importante do futebol brasileiro. Mas o Anselmo Ramon, pelos números que ele demonstrou nos últimos 4 anos, 5 anos, 6, era um jogador que poderia estar tranquilamente na Série A do Brasileirão. Não estou falando do Palmeiras, mas o Atlético Goianiense, o Goiás, o Cuiabá nos últimos anos não teve um centroavante reserva, por exemplo, com números nem próximos do Anselmo Ramon. Então, assim, nem sempre o nome que fala, putz, Anselmo Ramon, 36 anos, não, seria sim uma boa contratação. É um cara que, apesar da idade, no ano passado fez 61 jogos, em 2023 mais 52, em 2022 49 partidas. Para mim seria um baita reforço para ler para vocês. Que o Goiás abriu conversas para contar com o zagueiro Thiago Heleno, 36 anos de idade. Hoje ele não está nos planos do Atlético Paranaense e, segundo a imprensa verde, interessaria ao Goiás. Eu tenho duas informações em relação ao Thiago Heleno. A primeira delas é que o salário dele lá em Curitiba girava na casa de 400 a 500 mil reais mensais. Então é sim um salário muito alto. O Atlético inicialmente tentou a redução salarial para a manutenção tanto do Thiago Heleno quanto do Pablo em seu elenco. Por quê? Porque os dois têm contrato ainda até o final deste ano de 2025, mas o salário era muito alto. Ali em meados de novembro, dezembro, eles até haviam chegado em um acordo, tanto o Thiago Heleno como também o centroavante Pablo, mas acabou, mesmo tendo esse acerto verbal, no papel acabou não assinando. Então o Thiago Heleno ele ainda recebe esse mesmo salário, está encostado no Atlético e não jogou nenhuma vez nessa temporada de 2025,
já foi especulado também em clubes como o Sport, o Vitória e também o Paysandu neste ano. O Thiago Heleno, que na última Série A fez sim até com uma campanha razoável. Teve uma nota média, por exemplo, no site SofaScore de 7,20. Então, assim, não dá para dizer que foi um zagueiro ruim, foi 7,11. O responsável pelo rebaixamento, nada disso. Foi bem, atuando principalmente pelo lado esquerdo. Mas eu consegui uma informação na manhã desta segunda-feira, uma fonte importante, tá? Com credibilidade, me garantiu que não existe nesse momento negociações do Goiás para contar com o Thiago Heleno. Tá? Não existe proposta, não existe conversa do Goiás para a chegada de mais um zagueiro no seu plantel. Então, assim, o Thiago Heleno não negocia com o Goiás. Apesar dessa informação divulgada pela Imprensa Verde, o que eu tenho de informação até amanhã desta segunda-feira é que ainda não existe nenhum tipo de proposta oficial. Pode, claro, né, partir por um dirigente, um conselheiro, um diretor, a busca de, por uma parte, né, abrir conversas, enfim, não existe nada demais dentro dessa história, mas acho que é sim uma opção para a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive bem melhor do que os antigos, né, medalhões que o Goiás já trouxe em outras ocasiões. Não acho que seja necessário, tá, a chegada de mais um zagueiro no Goiás hoje, porque assim, apesar de não passar confiança, se a gente pegar essa dupla que terminou, né, o ano passado com Wagner Mancini na Série B, o Goiás ficou 7 jogos sem sofrer gols, tanto com o Lucas Ribeiro como também com o Messias. Não seria o titular meu hoje, o Lucas Ribeiro, mas ainda tem o Luiz Felipe, que fez uma reta final de campeonato goiano bastante aceitável também. Então penso que nessa posição está tranquilo para o Goiás. Tendo o Antony também, que é o único zagueiro canhoto dentro desse time, recentemente, tanto o Luiz Felipe como também o Lucas Ribeiro atuando por esse lado esquerdo. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também. Da mesma forma, outro jogador nesta posição do gramado, Carlos Eduardo, segundo informações do Periquito Brisado, o atleta foi oferecido ao Goiás. Inclusive, ontem ele deu uma assistência no jogo contra o Motoclube, pelo Vitória, totalizando agora 4 assistências em 27 jogos, desde que retornou para o Brasil. A grande questão, até acredito que o Carlos Eduardo poderia ser uma alternativa razoável para a Série B, mas não enxergo nele também assim, esse é o cara que a gente vai trazer e vai subir o Goiás para a Série A. Não necessariamente. Se não tiver alinhado de um bom camisa 9, um camisa 10, acho que o Carlos Eduardo sozinho não tem capacidade de resolver grandes jogos, não. A questão do salário dele pesa muito. Segundo o Periquito Brisado, seria de R$600 mil mensais. Achei um valor assim absurdo. Ele tem contrato com o Vitória até dezembro desta temporada. Neste momento, vem sendo um reserva, foi titular no último jogo, onde o Vitória mesclou alguns jogadores na Copa do Nordeste. Aqui o mapa de movimentação do jogador, tanto na Copa do Nordeste quanto no Baianão e da Série A do ano passado, atuando principalmente pela ponta esquerda. Mais um jogador também especulado nos últimos dias, o Shailon. A atualização do Periquito Brisado é que as negociações esfriaram nas últimas horas. O Shailon, que tem contrato com o Atlético até o final deste ano, até janeiro do ano que vem, para ser mais preciso. Foi especulado também no Mirassol. O Atlético até topa liberar o jogador desde que tenha uma compensação financeira. Acredito que ele deve se continuar no rival para a disputa da Série B. Fez um goianão até aceitável, 14 jogos, 2 gols e 1 assistência, mas não conseguiu aquele mesmo protagonismo dos anos anteriores. Parece um jogador meio lento, meio desinteressado no jogo, né, nesta temporada pelo Atlético. No ano passado foram 11 gols e 14 assistências em 57 jogos, mas também na Série A acabou decepcionando. Você pode deixar a sua opinião. Gostaria do Shailon sim no Goiás, acredito que seria um bom reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não resolve sozinho, mas você somando, por exemplo, um Shailon, Carlos Eduardo, e um centroavante mais experiente, um centroavante no estilo, por exemplo, talvez o Mauro Mendes, tá? A título de comparação, um centroavante mais forte, mais brigador. Aqui no Brasil, quem que eu poderia indicar para o Goiás? É difícil, cara, é difícil você pegar um nome assim, mas o Júnior Brumado, por exemplo, é um cara do Coritiba que me agrada também. Acho que a Série B vai ser muito mais nisso, tá? Não vai ter nenhum elenco excepcional, é muito mais uma questão de um entrosamento, quem conseguir resolver, quem conseguir ter jogadores que saibam resolver jogos difíceis e engatar uma sequência melhor, mais organizada no início do campeonato. Mas ainda falta muita coisa para o Goiás e uma delas também são as contratações e a importância de tirar o escorpião do bolso nesse momento onde o Goiás tem até o dia 4 de abril para oficializar chegadas.
O link da Bueno Tênis Club você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Aula de tênis, beach tênis, pickleball localizado no setor Bueno. Você pode entrar em contato e agendar o seu horário com a sua agenda, de acordo com a sua agenda, horários personalizados com a Bueno Tênis Club. Da mesma forma, com a RT Facas, lá você adquire um lindo produto personalizado do Goiás Esporte Clube, tem também de outros clubes de futebol e também de qualquer outra personalização que você tenha interesse em realizar. A RT Facas está pronta para te receber, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Eu vou deixar todos os detalhes também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você pode entrar em contato e falar que veio aqui pelo canal, combinado? Para a gente completar o vídeo de hoje, quero falar também sobre o Nicolas. As duas partes negaram, tá? Tanto pelo lado do Paysandu, afirmou que o presidente do Paysandu até negociaria o jogador, mas que nesse momento não tem nenhum tipo de proposta do Goiás. Segundo informações do Caio Murife, a diretoria esmeraldina também